Olá pessoal, eu me chamo Rony e a gente está indo aqui hoje para a segunda aula de uma série de vídeos que vai falar sobre os módulos do plugin Corte MDF. Hoje a gente vai falar sobre caixas, né? Seus tipos e as suas particularidades e configurações. A gente pode ir aqui no menu Biblioteca, Construir, e aqui a gente vai ter os seguintes subgrupos: armário aéreo, armário alto, balcão, tamponamentos. São onde tem as caixas que a gente vai falar hoje, né? Vamos começar aqui pelo armário aéreo. As caixas, elas têm, por propriedades, elas têm essas seguintes configurações aqui: comprimento, profundidade, altura, afastamento traseiro em relação ao fundo, que nada mais é do que o recuo, espessura e tipo de montagem. Esses itens, essas configurações, são padrão ali para a maioria delas, né? Umas com mais propriedades, mas o básico é isso aqui. Começando aqui pela tipo de montagem, isso aqui refere-se a como é que vai organizar as peças, se vão ser lateral passante ou base passante. Eu botei agora aqui que seria lateral passante, ó, ela se reorganizou aqui mesmo. Tem espessura também, que controla ali a espessura padrão desse conjunto. E essa função aqui, ela determina o quanto que vai ter um recuo, né, em relação ao fundo lá. A gente vai já ver essa função trabalhando ali direitinho para a gente entender ela. Em relação ao que você pode deletar das caixas, geralmente réguas de fixação traseira, fundos e essas ferragens também podem ser deletados. As laterais base são elementos estruturais e não podem ser deletados, mas podem ser desabilitados, né? Isso significa que elas não vão sair nem contar preço na lista ali e também não vão seguir para a produção. Você pode realizar esse comando, essa função, através dessa parte aqui. Ações de peça, desativar. O cursor muda e aí qual ferramenta você selecionar será desativada, desabilitada. Isso não vai para frente. Isso aqui é válido quando você precisa fazer determinados arranjos construtivos, né? Por exemplo, unir caixas de comprimento maior que o tamanho de uma chapa. É uma função, é uma forma de usar esse recurso. Por exemplo, aqui eu desabilitei a lateral dessa peça para poder fazer esse encaixe aqui com a outra. Aqui eu vou voltar. Se você clicar em ativar, a peça muda de cor. Aqui estava desabilitada, aí você pode selecionar novamente para que fique habilitada. Então eu tenho aqui agora esse conjunto. Se você encostar bem a face dessa peça com essa outra, essa furação será transferida. Ó, viu? Claro, elas ficam soltas, tá? Então, se você precisar fazer um ajuste no comprimento, no conjunto todo, como um todo, vai ter que realizar os cálculos novamente ali para poder ajustar perfeitamente. Agora vamos ver aqui aquela questão, né, do recuo traseiro ali. Eu vou desabilitar aqui para facilitar nossa visualização. Eu vou inserir um fundo para a gente poder ver essa função trabalhando de forma melhor. Agregados, agregados internos, fundos, fundo vertical com rasgo. Vou inserir aqui dentro. E agora vamos botar aqui que é zero esse recuo. Como ele é zero, tudo que está dentro fica para fora lá. No caso aqui o fundo. Se eu disser que esse recuo é a espessura do fundo, por sua vez o fundo vai produzir um rebaixo, né, dentro dessas peças aqui. E vamos dizer que essa metodologia aqui seria para você parafusar ou pregar por aqui por trás. Se eu disser que além da espessura do fundo vai ter mais a espessura da chapa, agora esse fundo que está aqui vai produzir um rasgo, né, um canal para ser encaixado, e aqui vai sobrar um espaço para me inserir uma régua de fixação, que está aqui dentro do conjunto de fixação, régua de fixação traseira,
traseira com régua. E aqui agora vai dar certinho ao propósito, que é fixar aqui por trás, né? Pra dar estrutura para a caixa, prender. Ficaria assim, esse conjunto. Caixas de canto, elas têm uma configuração a mais do que essa padrãozinha aqui. E também vem com mais acessórios agregados, que também você pode remover. Elas vêm com essas réguas de afastamento que servem para poder você conseguir regular cantos ali fora de esquadria, de esquadro, né? E afastamento de uma caixa para outra. Como a gente pode ver aqui, esse armário de canto, ele tem, canto esquerdo, ele tem essa propriedade aqui onde você informa a profundidade do armário lateral, ou seja, o armário que vai ficar aqui nessa posição. Eu vou voltar aqui essa lateral e a gente vai ver, vou fazer aqui uma paredezinha para a gente ver essa questão dessa amarração desse conjunto aqui. Vou pegar esse armário, posicionar ele aqui. Afastar 50, que é o padrão dessa régua. Você também pode alterar isso usando o botão amarelo e pegando nesse componente. E aí você vai editar as margens frontal e traseira, superior e inferior e a largura dessas réguas. Também um lado, se você quer lado esquerdo e lado direito. Vou pegar agora esse outro componente aqui, trazer para cá. Vou rotacionar com a ferramenta do SketchUp aqui, do plugin. E agora eu vou posicionar ele certinho aqui onde eu quero. Posicionar aqui. Vou chegar para cá, para trás. E 50. Que é, no caso, esse afastamento dessa régua aqui. E eu vou dizer o seguinte, a profundidade desse armário está com 400. Agora eu tenho que vir aqui, nessa caixa, e aqui eu vou dizer o seguinte, que a profundidade do armário lateral, que é este aqui, ela tem 400 de profundidade. Quando eu configuro isso, o que acontece? Esse fechamento, que também já vem inserido já por padrão na caixa de canto, se acomoda perfeitamente aqui. Para que você tenha essa junção, né, bem feita dos elementos. Outra particularidade das caixas é que você pode tanto trocar as ferragens quanto inserir novamente. Então, eu vou aqui, vamos supor que você excluiu sem querer, ou por algum motivo específico, essa ferragem. E precisa botar de novo. Então, você vai ter que usar aqui a biblioteca de inserir internos, né? Agregado de peça. E aí vai vir, esse aqui é uma base. E vai ter que escolher aqui a fixação que você quer. Vamos supor que eu quero esse daqui. Por padrão cai para frente. Você vai botar aqui para o lado direito. E vai inserir mais uma para o lado esquerdo. Pronto. Agora eu tenho a minha furação substituída aqui. Inserida, né, manualmente aqui nessa base. Como eu excluí a furação padrão que veio nessa caixa. E inseri manualmente essa outra aqui. Agora, se eu precisar fazer uma alteração de tipo de montagem, a furação que eu botei manualmente, ela não obedece mais às regras. Então ela vai ficar posicionada de forma errada, né? Vai ficar posicionada na base, sendo que não é para ter mais lá na base. Nesse caso, eu venho e excluo essa furação que eu adicionei manualmente, mal posicionada, né? E aqui eu tenho só a ferragem automática que já veio por padrão na caixa, que é essa daqui. Essa ferragem, né, esse sistema de fixação que vem por padrão, ele tem as regras que ficam automáticas quando eu faço essas alterações aqui. Por exemplo, agora já mudou para base lateral passante, né? Então já mudou aqui o tipo de fixação. Além do armário aéreo, a gente tem também como tipo de caixa
Os armários altos, né? Então a gente tem esse modelo aqui, que é um padrão, tem de canto, tem também do canto aberto, canto reto, e tem esse outro aqui que já é um padrão de lateral passante. As propriedades e as particularidades são equivalentes à do armário aéreo. A diferença é que, por exemplo, esse armário alto ele já vem com um padrão com essas sapatas, que também pode ser removida. Por exemplo, eu posso remover. Esse armário com lateral passante, característico já, ele já vem com a sua base em MDF, esse fechamento aqui, e o de cima. Ele tem algumas propriedades adicionais, como por exemplo, a altura do fechamento superior e do inferior. Também já possui suas fixações, possui também configurações de recuo traseiro, né, altura, profundidade e comprimento. Todo armário, as caixas no caso, elas têm propriedade, elas têm um vão que podem receber outros componentes. Então, por exemplo, imagine que aqui nessa situação eu quero inserir prateleiras nesse vão aqui desse armário alto. Então eu viria aqui em inserir internos, agregados internos e prateleiras, duas prateleiras. O vão fica azul e agora estão ali inseridas. Eu posso também desse armário alto aqui remover esse conjunto e esse de cima. Ficaria assim. Mas se eu precisar inserir novamente, não há problema. Eu venho aqui de novo em inserir internos, agregados, superior, fechamentos e vou inserir lá. A diferença é que aquele que já vem ali pré-configurado, pré-instalado, ele já está acomodado e posicionado de forma correta. E se você inserir manualmente aqui, ele vai considerar o fim da caixa para poder adicionar. Então você teria que dar posição para esse elemento para que ele possa ficar novamente configurado ali e se comportar de acordo com o armário alto, né? Mesma coisa para o fechamento aqui ou a base que você vai botar aqui embaixo. Temos também balcões. O balcão tem uma propriedade um tanto diferente. O balcão ele considera que você tem aqui em cima ainda como se tivesse um MDF, ou seja, como se tivesse um tampo. Então, quando você insere internos nesse balcão, ele vai considerar como sendo até aqui o fim, né, o limite dele. No caso, eu vou inserir aqui uma divisória para te ver esse comportamento. Agregados internos, divisórias, uma divisória, uma unidade. Então, como eu falei, veio até aqui em cima, né, prevendo aquele comportamento que, como se tivesse um tampo aqui, né? Na verdade não há. Então nesse caso a gente pode fazer o que? Excluir aqui essa sistema de fixação e até inserir uma laminação. Também tem propriedades equivalentes, parecidas com aquela lá do armário, com relação ao afastamento do fundo, a mesma coisa. Ele também permite que insira, né, as réguas de fixação. E também eu posso excluir os elementos, assim como eu fiz naquele lá, e deixar só o elemento base, que é esse aqui, essa estruturazinha ali, né? Também posso desabilitar ou desativar, né, se eu precisar, e reativar. Vou inserir de volta aqui a régua de fixação frontal, fixação, régua dianteira, fixação dianteira com régua, deitada. E agora vou botar uma porta para a gente ver o comportamento relacionado àquele tampo, né, supostamente visível ali que o componente entende que tem. Então a gente vem aqui, portas, porta dupla, vou botar essa porta aqui. E o padrão é esse, ela vem considerando como se estivesse aqui em cima do MDF. Para contornar essa situação, você pode usar esse transpasso superior com valor de menos 3,5. Agora ele está, né, veio para baixo, é um padrão de usar. Por padrão também as caixas elas não vêm com laminação traseira.
Mas nada impede que você pegue aqui, se for de sua preferência, da sua forma de trabalhar, você pode aplicar fita de borda ali na parte traseira dessas caixas. Ó. Aqui é uma caixa aérea de canto, ó, mesma coisa. Bom, temos também balcões de canto aberto e canto reto, né? Esse reto tem um comportamento equivalente àquele lá do aéreo, né? Você também indica ali, se informa também a medida lateral, né? Do armário lateral que está encostando nele. Eu vou pegar um balcão com tampo, canto aberto. Esse elemento ele já vem com esse padrão de fundo, né? Um fundo na espessura da caixa com uma régua por um lado e um outro fundo, né, na espessura de 6 milímetros, né? Vamos ver aqui com raio-x. Então tá aqui esse fundo, o outro aqui na espessura da caixa, né? E sua fixação. Vem com um conjunto de sapatos também. E esse componente ele possui aqui diversas configurações, né, diferentes dos outros conjuntos. No caso aqui a gente tem profundidade do lado A, que é essa daqui, profundidade do lado B, que é essa, comprimento, profundidade e altura normal, aqui é comprimento, aqui é profundidade e aqui é altura. Afastamento do fundo lado A, ou seja, a posição que esse fundo vai mexer, o recuo daqui. Afastamento do fundo lado B, que é esse daqui, né? O recuo desse lado. E o tipo de montagem, que é igual dos outros elementos. Vamos inserir aqui uma prateleira, só que eu quero nesse vão aqui, né? Nessa parte. Vamos ver como é que a gente aparece ali os vãos disponíveis para inserir. Prateleira, uma unidade. Quando você move o cursor para ali para o fundo, veja que ele seleciona aquele container ali, aquele vão, né? Quando você vem para esse fundo, esse outro, aqui para baixo ou aqui em cima ele pega toda a área disponível, né? Bem por aqui ele pega somente essa parte e bem por aqui ele pega somente essa outra. Eu quero naquela parede, então é aqui onde eu quero. Já botou lá para mim. Agora eu vou inserir uma porta aqui e uma porta aqui nessa lateral. Vamos aqui em portas. Vamos essa aqui. Eu vou inserir uma porta nesse lado aqui. Ó, tá vendo que é o vão que eu quero é esse aqui? Vamos inserir uma outra aqui para esse lado. Aqui não estou conseguindo ver o que está sendo selecionado, então eu vou abrir aqui para facilitar minha visualização. Como vocês podem ver, deu uma certa dificuldade de pegar esse vão bem aqui desse lado. O que a gente recomenda é que você deixe para inserir prateleiras e internos após a instalação das portas. Agora foi de forma mais fácil. Essas portas elas não vêm com padrão, elas vêm por padrão com a dobradiça reta, né, normal. Então se a gente abrir aqui, essa aqui está com a posição errada de abertura, vamos corrigir aqui. Eu quero que ela abra para a direita. Então ela só abre em 90 graus. Então aqui eu tenho que fazer o que? A troca de modelo da dobradiça. Tem que ser do tipo 165 graus. Seleciono aqui. Agora vai dar certo, vou trocar duas. Pronto, agora a abertura é total. E aí, depois de instalar as portas, é que você vem inserir outro tipo de interno. No caso ali, uma prateleira, por exemplo, que é o que eu queria inserir naquela hora. Inserir antes. Ó, agora ficou bem mais fácil de inserir, né? Tem um vídeo específico sobre esses armários de canto, você pode acessar ele clicando aqui, tá? Ele lá tem explicações detalhadas sobre o que fazer, o que pode, o que não pode e como ele se comporta. Beleza. Agora vamos falar agora sobre os tamponamentos, né? Que é um outro tipo de caixa, pode ser assim. Tamponamentos e molduras, né?
Vamos excluir esse. Vamos botar aqui na cena. Esse tipo de caixa, eles, diferentemente do outro, não podem receber nada no seu interior, ou seja, ele não tem um vão disponível aqui para inserir nada. Eles são meramente para você trabalhar com tamponamentos, né? Cobrir outras coisas ou realizar molduras ali para compor móveis, né? Esse aqui, que é o tamponamento MDF e essa moldura, tem um comportamento parecido com uma caixa, né? Tipo de montagem e tal, mas não vem com ferragem, tá? Não vem com ferragem. Se você precisar inserir, se você quiser, se a sua forma de fazer tamponamento for com ferragem, prendendo um no outro aqui, é só você vir na biblioteca de internos e escolher ali o tipo de componente de peça e escolher a fixação dela. Com relação a esse tamponamento aqui, que é o engrossado, né? A gente pode, além das configurações de caixa normal, você pode trocar essas laterais aqui por duplada. Duplada engrossada é o tipo que tem aí. Então, por exemplo, eu quero que essa lateral e essa lateral sejam do tipo não engrossada, duplada, né? Duas peças coladas uma na outra. Então eu vou trocar o modelo, lateral composta, e eu vou escolher aqui, ó, lateral duplada. Né? Então agora eu já tenho uma lateral com duas peças coladas. Se eu quiser fazer isso com tampa, a mesma coisa. Eu venho aqui e tenho base composta ali, no caso, né, a base duplada. Se eu quiser trocar desse conjunto um só elemento ou vários, ou sair clicando para trocar, eu posso escolher essa mãozinha que está avulsa aqui, base composta, ou vamos fazer lateral. Lateral aqui, eu vou escolher com a mãozinha, e agora eu vou passar o cursor, eu vou poder trocar. Então eu escolhi aqui a lateral engrossada, eu clico aqui, ela vai me trocar por uma engrossada. Aqui já era engrossada, eu quero escolher duplada, já é duplada. Eu posso fazer algumas alterações diretamente nessa peça. Então, aqui, por exemplo, eu posso definir uma profundidade para ela. Então, eu não quero que ela seja completa. Eu quero que ela tenha 80 milímetros de profundidade. Então, está aqui. Já reduziu. Já tem de um outro tipo de tamponamento. Esses três itens aqui, eles também estão... Na verdade, esse não. Esses dois itens aqui estão disponíveis para você inserir como se fosse um agregado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar aqui vamos supor, um armário aéreo, e eu posso envolver ele. Vamos pegar aqui na biblioteca pronto, que ele já vem com as portinhas aqui para a gente ver. Modos prontos, armário aéreo. Vamos pegar esse aqui, duas portas. E aqui eu vou em inserir internos, agregados externos, e aí eu tenho aqui disponível tamponamentos e molduras. Então, por exemplo, eu vou escolher esse tamponamento aqui e ele vai, onde eu passar o cursor que for disponível, né? For impossível botar, eu vou clicar. Ele vai agora abraçar e agora ele acomoda e obedece o tamanho que esse elemento que recebeu ele impõe. No caso aqui eu vou, por exemplo, dar uma altura para esse elemento principal, que é o armário aéreo. O tamponamento que eu botei depois acrescenta. Se eu quiser editar ele, eu venho com o cursor amarelo aqui, o botãozinho amarelo de editar componente, clico aqui e, por exemplo, aqui vou dar uma profundidade extra para ele, né? Mais 20. E agora já veio aqui, cobriu e vai se manter com essa configuração. Se eu não precisar, porventura, dessa lateral e desse tampo completos, eu posso selecionar aqui a peça e tem essa profundidade definida aqui. Definir como 80 e aqui também como 80. Já, né, é onde não vai aparecer, vamos dizer assim. Porém, não quer a pessoa olhar porque esse lateral tem esse impasse. Para resolver isso aqui, o que a gente pode fazer? Todas as peças, a maioria delas tem configurações individuais. Então eu selecionaria essa peça de cima, que é o tampo, e faria uma redução nele aqui, na espessura, e daria um acréscimo nessa lateral aqui, na altura. E assim estaria resolvido o meu impasse ali. Certo? Beleza, agora vamos ver aqui. Tem um outro grupo, que é o de outras caixas,
que tem também propriedades equivalentes àquelas. A gente cria isso aqui por uma questão de semântica, né? É muito importante que você, ao desenvolver seu projeto, use módulos com nomes realmente do que são, porque na hora da montagem isso vai facilitar, né? Use realmente um balcão no lugar do balcão, um armário aéreo no lugar do armário aéreo, um nicho quando for um nicho, né? Isso vai facilitar lá na hora da montagem. Então essas outras caixas aqui vêm para ajudar, né, essa questão da semântica e da montagem. Vamos pegar esse nicho aqui. Elementos compostos, né, como essas peças engrossadas dupladas, elas têm a seguinte peculiaridade: quando você realiza a troca de um modelo duplado para um modelo engrossado, as ferragens são perdidas, tá? Então tem esse aviso aqui para que, se você quiser manter essas furações, essas ferragens, elas seja feita a reposição manual. Então, para exemplificar, por exemplo, eu vou trocar aqui essa lateral que está duplada desse nicho por uma lateral engrossada. E automaticamente eu perdi as ferragens. Então eu teria que fazer a reposição manual, que também é uma forma muito simples. Você vem aqui em biblioteca de internos, agregado de peça. Aqui é uma lateral, então laterais. Eu venho aqui e vou usar esse azulzinho aqui. Cai para frente por padrão, inferior. Mais um agora para cima. Superior. Pronto. Então já fiz a reposição, né? Conforme lá a instrução ali da informação. Também tem propriedade de afastamento traseiro, né? Tudo equivalente ali, é um padrão das caixas, essas características, né? Pessoal, então eu acho que é isso. A gente abordou aí sobre as caixas, seus tipos, né? E algumas propriedades e particularidades delas, que são comuns, né, a todos os tipos e variações. Vocês podem ver ali, né? Então tem algumas peças padrões que a gente não consegue excluir desses componentes, mas eles podem ser desabilitados, né? Para que você possa fazer ali combinações diferentes para atender a necessidade de montagem, né? É isso. Vamos ficando por aqui. Essa semana ainda tem mais ainda e a gente vai se falando. Obrigado. Valeu.